Você já anunciou, então, que o perigo, né, do asteroide de colidir com a Terra agora Acabou. é zero. Agora, acabei de postar um vídeo agora, vão lá no Space Today, assistam. Cara, eu cobri esse asteroide desde o início, né? Desde quando surgiu e falarem dele, né? E agora é 0,001%. Então, praticamente nula. Mas o que aconteceu Qual que era a porcentagem inicial? Também era baixa, né? Então, quando descobriram o asteroide, a primeira porcentagem que saiu foi 1,3%. 1,3%. Aí passou uns 3 dias, subiu para 2,6%, uma coisa assim. Depois passou mais alguns dias, ela subiu para 3,1%. E aí tem um negócio importante pra gente falar. É a primeira vez que a previsão, a probabilidade de um asteroide bater na Terra supera os 3%. Entendeu? Então foi a maior probabilidade até hoje calculada de um asteroide que poderia bater na Terra. 3%. É muito baixo, pessoal. Mas até 3%. 3%. Não é zero. Era muito mais fácil ele bater na Terra do que você ganhar na loteria, por exemplo, na Mega Sena, né? Que o pessoal fala. E aí depois, agora aí ele baixou depois de 3 para 1, depois baixou para baixo de 1 e agora tá 0,001. Então não vai bater. Pode ficar tranquilo. Você falou que é a primeira vez que passou de 3%. É. Mas já teve época de se preocupar, por exemplo? Quando não tinha tanta precisão? Cara, quando não tinha precisão, a gente nem sabia disso, né? Esses números nem existiam. Isso aí é legal falar. Esse lance de calcular essas probabilidades não é um negócio muito antigo. É um negócio super recente, na verdade. Porque antes você não tinha tantos observatórios e observar um asteroide é muito difícil. Imagina, cara, ele tem 40 metros ou 50 metros, ele é muito pequenininho. Ele tá muito longe, ele tá a milhões de quilômetros de distância. Então você precisa de um telescópio muito grande para ver ele. E esses locais que fazem essas medidas, normalmente são telescópios menores. Então, a gente não tinha isso. Só que, com o passar do tempo, as agências espaciais, elas investiram muita grana em defesa planetária, que chama, que é isso aí. Então, é muita grana. Talvez seja a divisão que mais receba grana hoje, seja a defesa planetária. É muito dinheiro investido. E a questão é a seguinte... Então, agora eles sabem que é 3%. Antes eles tinham uma preocupação para investir tanta grana, né? Exatamente. Eles tinham uma preocupação. Boa. Mas agora a gente sabe. E aí é o seguinte, existem vários protocolos que são rodados nisso aí. Só que o protocolo só é acionado quando a gente chegar a 10%. Ainda não chegamos em nenhum. O dia que algum chegar a 10%, aciona o protocolo de defesa planetária. Aí envolve o quê? Estimar onde que ele vai cair com precisão. Sei lá, vai bater em São Paulo. O que nós vamos fazer com a cidade? Tirar todo mundo daqui? Então vai ter que montar um plano pra tirar todo mundo daqui, porque é gente pra caramba. Entendeu? Tentar mandar alguma coisa pra desviar o asteroide. Tentar mandar alguma coisa pra destruir o asteroide. Aí você dispara esse protocolo todo. Ainda não apareceu, entendeu? Tanto que o protocolo da Agência Espacial Europeia ele se chama Armagedon, que é igual ao filme. Então é interessante, eu acho que foi legal, ele virou um laboratório para o pessoal estudar bastante sobre isso, sobre previsão, probabilidade de impacto e tudo. Ele vai passar perto da Terra, ele não vai bater, mas ele vai passar perto, então ele ainda vai ser muito estudado. Ele passa na Terra, perto da Terra em 2028 e depois em 2032. Então, o pessoal vai estudar ele muito ainda. Que legal. E eles vão continuar monitorando. Só lembrando, né? Ainda não é zero a chance, é 0,001. É muito baixa, mas não é zero. Entendeu? Vai ter um dia que vai chegar a zero. Aí ele sai da lista toda e tal, aí nem vai lembrar dele mais. Mas valeu aí. Acompanhei lá a historinha dele todinha, até pro pessoal entender, porque muita gente sai falando, né? Vai bater, vai matar todo mundo, vai arrebentar a Terra. E filme pra caramba. Mas teve acho que foi o ano passado que lançou, ou foi 2023 que lançou aquele Não Olhe Pra Cima, né? Don't Look Too Up, que é o Leonardo DiCaprio. Isso. A menina lá do X-Men, qual que é o nome dela? Jennifer Lawrence. Não, olha pra então. Tem os filmes, né? E aí você... Mas os filmes tem um porquê também, né? Porque a gente sempre teve essa ameaça aí, né? Ó, os dinossauros, né? Mas os dinossauros Os dinossauros não tinham telescópio. Tem um negócio muito... uns memes muito legais. Não, mas foi uma extinção em massa, o dos dinossauros, por causa a última. Então, essa última extinção... Quantas extinções já tivemos? 5. 5, né? 5 grandes extinções em massa. Eu já ia falar 6, mas então eu tô aumentando. 5. A sexta dizem que nós estamos passando por ela agora.
Essa extinção em massa seria o quê? Cara, aí tem várias coisas que o pessoal fala. Se você pegar os animais que estão sendo extintos hoje, a taxa de animais que estão sendo extintos ela é muito alta. Então, a cada ano, muitas e muitas espécies entram em extinção. Aí alguns analistas olham para isso e falam, e medem, usam isso para medir. Usando isso para medir, eles analisam que nós estamos passando por uma sexta extinção em massa. Entendeu? Já começou. Porque a extinção em massa também é o seguinte, né? O asteroide bateu. Não é que todo mundo morreu imediatamente. O asteroide bateu, quem estava ali perto, onde é o México hoje, morreu. Só que depois subiu uma fumaça, cobriu o sol, aí as plantas foram morrendo, dinossauro que comia planta foi morrendo, dinossauro que comia dinossauro foi morrendo. Então é um negócio que demorou talvez milhares de anos até acontecer. É que o pessoal acha que bateu e acabou, não é imediato, entendeu? Então, neste momento, tem analistas que falam que nós estamos passando por uma extinção, porque a taxa de animais em extinção, ela só está aumentando. Então pode ser que a gente esteja caminhando para uma extinção em massa. Os vulcões também, né? Vulcões, então. A agitação vulcânica. Um negócio legal de falar dos dinossauros é que a gente fala muito do asteroide. Mas muito provavelmente não foi só o asteroide. Pode ser que o asteroide tenha desencadeado uma grande erupção vulcânica lá onde que é a Índia hoje. A gente chama o lugar lá de Trapas de Deccan. Foram muitos vulcões que entraram em erupção. Então juntou o asteroide com vulcões e isso deve ter causado a extinção dos dinossauros. Hoje já tem muita gente que vai para esse lado aí, que não foi somente o impacto. Entendeu? Mas assim, o vulcão, você falou da Índia. E qual outro, assim? Não, porque lá foram vários vulcões que entraram em erupção ao mesmo tempo. Ah! Nós estamos falando da Terra 66 milhões de anos atrás. Era bem diferente. Sim. Então, centenas de vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo e isso contribuiu para poder mudar a atmosfera de maneira que cobriu toda a atmosfera, o sol não penetrou, aí começaram a morrer as plantas e aí foi desencadeando uma série de acontecimentos que resultou numa extinção em massa. 75% da vida foi extinta nessa de 66 milhões. Não é a pior, tá? Teve extinções anteriores que chegou a 95% da vida ser extinta na Terra. Tenebroso, hein? Tenebroso. Mas foi com, Só que aí era foi diferente. com asteroide de novo. Não. A única do asteroide é essa aí. Todas as outras foram vulcânicas. Ah. Todas as outras foram vulcânicas. Só que aí era diferente porque é vida. Era aqueles bichos lá, esquisitos e tal, mas é tudo vida. Mas tem um negócio muito importante também. Toda extinção em massa, ela serve para você dar um salto evolutivo, que a gente chama. Então, por exemplo, acabou os dinossauros, dizimou os dinossauros, deu chance dos mamíferos sobreviverem e reinarem na Terra. Entendeu? Aí veio a era dos mamíferos. Tem vários estudos, tem aqueles what if, né, que o pessoal faz. E se o asteroide tivesse errado a Terra? Como que a gente estaria aqui hoje? Será que os dinossauros poderiam estar aqui? Entre a gente? Será que a gente ia ter chance dos mamíferos terem dominado a Terra? Aí tem o pessoal que provavelmente não, porque o dinossauro é muito maior, entendeu? O dinossauro ia ver você andando ali, ia te esmagar, ia te comer, ia te fazer qualquer coisa. Faz entendeu? sentido. Então, as extinções em massa, elas são... É aquele negócio, aquela frase que o pessoal fala assim, da destruição leva à criação. Destruição criativa, é. Entendeu? Então, toda vez que teve uma grande extinção em massa na Terra, na sequência você teve um outro tipo de espécie dominando e isso foi importante para o planeta. A do dinossauro foi a mesma coisa. E o pior que você falou foi causado, então, por todas as outras... erupção vulcânica, 95% da 95% vida. Mas da assim, vida. não era vida... Não, era vida, era vida animal, ué. Era vida animal Vida e vegetal animal. também. Plantas também. Não, plantas com certeza. Isso. Mas Então- assim, vida animal, então, nessa extinção, totalizando tudo, 95%. 95%. Dá pra saber o que sobrou? Então, o pessoal, normalmente, né, o que sobra nessas extinções são bichos, vamos dizer assim, que vivem ou muito no fundo do mar, aonde eles têm uma proteção natural, que a própria coluna de água em cima deles protege. Na própria extinção dos dinossauros, só sobreviveram as aves e as aves que conseguiam mergulhar fundo para pegar alimento. Entendi. Porque o que estava perto dali na flor da água foi tudo extinto, o que estava andando foi tudo extinto.
Só que se você era uma ave e conseguia mergulhar lá no fundo ainda tinha comida. E essas aves foram sobrevivendo e tal. Então, basicamente, o que sobrevive normalmente é coisa que tá de alguma forma protegida. Entendeu? Então, no mar, você tem uma proteção natural muito boa, que é a água. Então, pode acontecer qualquer coisa aqui em cima, se você tá lá no fundo do mar, você tá protegido. Entendeu? Então, essa que é a ideia. Então, todas as outras 4 erupções, elas foram causadas por vulcanismo. Todas elas. Porque o que acontece? O vulcanismo, como eram muitos vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, eles mudavam a atmosfera da Terra. Então, no começo, a atmosfera era rica num gás, depois ela ficou rica em outro. Aí, todos aqueles animais que viviam por conta daquele gás morreram. Mas aí deu chance de outros surgirem. E aí nós vamos tendo esses saltos evolutivos que o pessoal fala.